Ficamos mal acostumados? Campeonatos como 2021, 2012 e 2008 são exceções. E por isso, chegando ao fim da temporada de 2022, com o título decidido já no GP do Japão, o público tenha se decepcionado, uma vez que ao finalizar a primeira corrida do ano no Bahrein, com a Ferrari fazendo dobradinha as duas Red Bulls com problemas mecânicos, imaginávamos uma temporada favorável para a equipe italiana, o que não aconteceu pelos erros da própria equipe de seu piloto principal, o Charles Leclerc. Vale questionar, será que esses erros não acontecessem em tão larga escala? Teríamos um campeonato até Abu Dhabi novamente? Ou pelo menos até o Brasil? Vamos descobrir agora. O começo fulminante dos italianos. O começo da temporada foi motivo de grande animação para os tifosi, já que não vem um título de pilotos desde 2007. Já nos testes de pré-temporada, a equipe assumiu o papel de destaque nos testes em Bahrein e na Espanha, aparecendo como grande surpresa no topo da tabela junto da Red Bull. E no primeiro qualify no Bahrein, Charles cravou a pole position, confirmando a possível melhora da equipe rumo ao topo. No dia seguinte, teve brigas intensas com Verstappen, até o holandês ter problemas no seu carro e abandonar, e era fim de prova. O monegasco chegou em primeiro lugar com seu companheiro Carlos Sainz em segundo. Ainda ficando com a volta mais rápida da corrida, e para fechar com chave de ouro, a Red Bull de Pérez abandonou a prova já na última volta, assim zerando os pontos do principal rival. Apenas uma semana depois, na Arábia Saudita, a equipe austríaca mostrou que veio, superou os problemas de confiabilidade e venceu a corrida com Verstappen. Porém, o fim de semana que não acabou sendo tão ruim para a Ferrari, já que segundo e terceiro lugares foram garantidos, os dois pilotos ali subindo ao pódio, mantendo uma boa distância à frente. No terceiro grande prêmio da temporada, os ânimos ferraristas se exaltaram de vez, uma vez que na Austrália Charles venceu a segunda corrida de 3 disputadas e viu seu principal adversário, Max, abandonar com problemas pela segunda vez no ano, mostrando assim um problema talvez grave de confiabilidade da equipe. Nesse momento, muitos torcedores já davam como a Ferrari acordou, e um campeonato sem muita competitividade. Infelizmente, em partes eles estavam certos, só que não foi para eles, né? Porém, essa mesma corrida, o primeiro erro aconteceu. Sainz acabou abandonando após errar o ponto de frenagem, perder o controle e atolar sua Ferrari na brita, parecendo ser apenas um erro pontual que acabou virando o primeiro de muito da equipe ali naquele ano. Inclusive, o espanhol largou mal naquela corrida. Era um sinal? Imola, o primeiro vacilo. Indo ao primeiro de 2 grandes prêmios em casa, a equipe italiana se preparava para a primeira classificação na sexta-feira da temporada, uma vez que em Emília-Romagna tivemos o primeiro Sprint Race. Uma sexta-feira que pode ter assustado os tifosi, uma vez que Verstappen fez a pole de forma dominante. No sábado, sem parecer que iria sofrer pressões de Verstappen, a sprint inteira, Leclerc com sua Ferrari começou a perder desempenho pelos desgastes elevados de pneus, sendo assim ultrapassado na penúltima volta e voltando a ocupar o segundo lugar para a largada da corrida principal de domingo. E já na corrida, Ricardo toca no carro de Sainz e aí foi caixa de brita, abandonando a prova logo no começo. Eles estavam em quinto quando houve o toque. Podemos então pensar que nesse momento a Ferrari perdeu 10 pontos no campeonato ali de construtores. Aqui um parênteses para mais e menos, mas o momento daquele GP então some 10 pontos aí para o nosso exercício. Com o decorrer da prova, Leclerc não conseguia chegar em Pérez, que era segundo colocado atrás de Max, assim forçando muito sua Ferrari, acabou demorando para frear, atacando de forma deliberada uma saucer curb na chicane das curvas 14 e 15, sendo lançado ao muro e quebrando sua asa dianteira, além de um pneu ali furado. Foi obrigado a parar nos boxes, caindo assim de terceiro para sexto colocado ao fim da prova, podendo então citar este como o primeiro erro na temporada do piloto, caindo de um garantido terceiro para um sexto colocado, assim perdendo 7 pontos no campeonato de pilotos e 17 no de construtores, somados-se aos de Sainz. GP2 Engine ataca novamente. No GP de Miami, aquele chato, uma vitória de Verstappen com o poder do motor da Red Bull, com Leclerc em segundo e Sainz em terceiro, um resultado quase protocolar para o campeonato. Após isso chegava o Grande Prêmio da Espanha, onde Charles Leclerc vinha com a corrida na mão praticamente, quando na volta 27 sua unidade de potência abandonou sem pensar duas vezes. Com falha no turbo e no MGUH, a Ferrari de Leclerc deixou o piloto cabisbaixo e com 25 pontos a menos no campeonato. Editor, soma aí. Na semana seguinte foi a vez da corrida da casa de Charles. O vilarejo de Mônaco receberia a Fórmula 1 e Leclerc estava pressionado, tanto pelos últimos resultados quanto por sua fama de nunca conseguir bons resultados ali dentro de casa. Em uma corrida atrasada pela quantidade de chuva que caía na pista, a estratégia foi determinante, uma vez que Pérez, que largou em terceiro ao parar mais cedo para colocar pneus intermediários, quando a pista estava secando, voltou à frente após a parada de Leclerc e Verstappen, e foi assim até o fim, conquistando sua vitória. Leclerc ainda foi ultrapassado pelo parceiro em uma estratégia ousada, porém certeira de pneus wet, diretamente para os da pista seca, fazendo então que o piloto de casa caísse de primeiro para quarto colocado, uma corrida que, se tivesse acertado a estratégia, Charles teria a vitória em suas mãos, sabendo da dificuldade de se ultrapassar em Monte Carlo. Sendo assim, foi uma perda de 13 pontos
por parte do Monegasco, na conta aí dos estrategistas. No icônico GP de Baku, Charles Leclerc fez a pole position e saiu zerado em pontos mais uma vez, em uma corrida difícil de cravar quem ganharia. A Ferrari facilitou bem as coisas para Verstappen ao abrir o bico do motor no carro de Leclerc. Mais uma vez ele via seu carro fumaçando ao lado da pista e seu principal rival do campeonato subindo na parte mais alta do pódio. Sendo assim, podemos dizer que Leclerc ficaria ao menos em segundo na corrida em questão, ou seja, menos 18 pontos para ele e para a Ferrari. Para piorar a situação da equipe, nessa mesma corrida, Carlos Sainz já havia abandonado com problemas hidráulicos logo no começo da prova, quando ocupava a quarta posição, ou seja, com menos da metade da corrida a Ferrari não estava disputando mais nada no Azerbaijão e saiu com 30 pontos a menos do que deveria no campeonato de construtores somados aí dos dois pilotos. Já no Grande Prêmio de Silverstone, a equipe venceu com Sainz, porém muitos indicam um erro de estratégia da Ferrari por não ter dado prioridade a Leclerc. Entretanto, não podemos considerar a não utilização do jogo de equipe como erro, então não somaremos esses pontos na conta final. Por mais que se fosse o contrário, com a Red Bull a gente já sabe o que aconteceria, né? Na casa da Red Bull, a Áustria, o balde de água fria veio com o abandono de Sainz quando estava mais rápido que Verstappen e brigava fortemente pela segunda colocação. Porém, no momento da quebra ele estava em terceiro, então levamos em consideração uma perda de 15 pontos para a equipe no campeonato de construtores. O piloto caro tava lá, hein? Já viu esse vídeo? Bom, foi triste ver ali o Carlos Sainz abandonando com aquele carro pegando fogo. Mas enfim, o maior erro em Paul Ricard na França, quando Leclerc acelerava tudo em sua Ferrari para evitar um undercut de Verstappen, ao forçar demais na curva 11, perdeu a traseira, rodou e bateu forte na barreira, assim abandonando a corrida. Foi triste, viu? Tava lá também e os ferraristas não acreditavam, galera. Charles ocupava a primeira posição em uma corrida forte, tudo indicava uma vitória de sua parte naquele dia. Com isso, o piloto perderia 25 pontos importantíssimos na briga. Esse é considerado um dos momentos mais críticos para a Ferrari no campeonato, pois ele vinha de boas corridas. Leclerc vinha de vitória no grande prêmio anterior e parecia que iria vencer também, quando parecia que iria diminuir a distância do líder. Sem o carro ou a equipe atrapalharem, Leclerc errou por si só e viu o campeonato inédito se distanciar. Naquele momento, Verstappen abriria 63 pontos de distância na liderança, ou seja, 2 corridas e meia de vantagem, levando em conta que Max nem precisaria pontuar em 2 corridas finais, certo? Esse acidente é marcado também pela forma como o piloto reagiu à sua falha. Após confirmar que estava tudo bem pelo rádio, deu um grito em forma de desespero. Are you okay? I got a blood throttle. E após a corrida deu entrevistas assumindo o seu erro e dizendo que até mesmo que se continuasse daquela maneira não merecia o título do campeonato. O cavalo rampante não acordou. Depois do duro golpe de Paul Ricard, parecia que tudo desmoronou para a equipe. Na última prova antes da pausa do meio da temporada na Hungria, tudo parecia caminhar bem para a Ferrari e diminuir a diferença para a Max e a Red Bull, uma vez que o holandês largaria mais ao fundo do grid e Leclerc em terceiro. Charles não apenas perdeu a ponta para Verstappen, como terminou a corrida apenas em sexto lugar. O que houve foi que ao fim do segundo stint a Ferrari optou por colocar pneus duros no carro do piloto, o que claramente não estava rendendo na pista. O piloto foi perdendo rendimento, viu Verstappen até mesmo rodar na sua frente e ultrapassá-lo depois novamente. Um erro grave de estratégia da equipe de Maranello. A escolha desses pneus é devido ao começo da prova, quando Leclerc largou de médios e fez o mesmo número de voltas de quem largou de macios, assim parando muito cedo na segunda troca e tendo que optar entre pneus duros que não renderiam ou macios que não chegariam até o fim da prova. As duas opções e as confusões não deveriam nem ser consideradas e foram duramente criticadas pela mídia, pois beirou o amadorismo da escuderia no começo do final daquela semana. O desempenho do piloto e do carro piorou tanto que algumas voltas depois a equipe mandou para os boxes novamente para colocar pneus macios, o que não estava planejado, porém seria melhor, de tão ruim que era o desempenho dos pneus de faixa branca. Com isso, Leclerc terminou em sexto, perdendo possíveis 17 pontos caso ganhasse a prova. Com isso, o piloto e a equipe chegavam às férias com um desânimo sem igual. Leclerc havia perdido 105 pontos em apenas 13 corridas, pontos esses que o colocariam na frente de seu rival na disputa do campeonato. Olha que doideira, galera. Reação pós-férias. Após as férias de verão, a Fórmula 1 voltava a Spa, uma corrida morna onde a Ferrari decidiu entregar pontos apenas no fim. Leclerc estava em quinto com uma boa diferença para Alonso, que estava em sexto, então a equipe decidiu parar o piloto para tentar fazer a volta mais rápida da corrida. Terminou a corrida com o piloto espanhol em sua cola e além de não fazer a tal volta
volta mais rápida, ainda levou uma punição por limites de velocidade na pit lane, assim perdendo a posição que tinha facilmente em mãos e menos 2 pontos para ele no campeonato. Esse dia aqui eu vi de perto um grupo de estrategistas performando no seu pior. Senhores de idade que não estão sabendo mais o que fazer dentro da Fórmula 1. Dá lugar para os novos talentos, Ferrari. Já foi a era desse pessoal. Mas enfim, em Zandvoort, casa do atual campeão e líder do campeonato, os erros ficaram por conta nos boxes e focados em Sainz. Isso mesmo, erros no plural. Uma vez que a equipe errou em 2 paradas diferentes do piloto espanhol, para equilibrar as burrices aí entre os próprios pilotos. A equipe chamou o Sainz aos boxes, porém quando ele chegou lá, o pneu traseiro esquerdo não estava pronto para ser trocado. O mecânico teve de ir buscar dentro da garagem e voltar para a troca. O piloto que naquela hora ocupava o 3º lugar acabou ficando parado nada mais, nada menos que 12 segundos, e a gente sabe que isso é uma eternidade. Em outra parada, a Ferrari liberou o espanhol de forma insegura e assim tomou uma punição de 5 segundos, sendo paga ao fim da prova, fazendo com que ele terminasse a corrida apenas na 8ª colocação. Perdeu então 11 pontos para a equipe no campeonato. Charlinho chegou em 3º, fazendo o campeonato sobreviver um pouco a mais. E Monza, na Itália, lutou bravamente, queria a vitória na frente dos tifosi, mas a RB18, mais Max, mais Adrian Newey estavam um degrau a mais, se contentou com o 2º lugar, o campeonato ainda vivia por aparelho. Singapura deu mais um gás de leve, já que Max não esteve presente no pódio, porém Pérez garantia a vantagem construtores, mesmo com Leclerc em 2º. Mas no fim das contas, não teve jeito, o título de Verstappen foi selado no GP do Japão. Por pouco Leclerc não adiou a festa, foi apenas na última curva em que ocorreu um erro do piloto, sim, mais um. Sofrendo a pressão de Pérez dessa vez, Leclerc forçou demais na última chicane do circuito e acabou cortando o caminho. Cruzou a linha de chegada em 2º, mas a punição veio. Era o fim de fato. Nesse caso, a queda de 2º para 3º custou apenas 3 pontos para Leclerc, mas foi o suficiente para decidir o título. Um título que foi decidido de forma até irônica, dando um resumo do que foi a tônica da temporada. Um título que foi decidido em um erro da Ferrari e de seu piloto. Fim do campeonato, mas os erros seguiram, já que no mágico Interlakes, como dizem os gringos, é impossível não citar o erro ridículo da Ferrari naquele qualify maluco. No mesmo dia em que a Haas mais Magnussen aproveitaram a chuva para conquistar a pole inesperada, a Ferrari fez o contrário com Leclerc. Na primeira saída do Q3, onde a pista se encontrava seca, apenas o piloto monegasco saiu de intermediários, assim jogando fora sua volta, aquela que seria a única com a pista seca, já que a bandeira vermelha de Russell impediria outra volta antes da chegada da chuva. Um vacilo gigante. Porém, além de muito tosco e na opinião do roteirista, uma das coisas mais esdrúxulas da temporada ferrarista. Esse erro não entra na contagem de pontos perdidos, pois ocorreu em qualificação e também já estava decidido o campeonato, né? Somando os pontos perdidos, com 4 corridas de antecedência e o título de construtores decidido com 3 corridas de antecedência lá em Austin, a questão é, sem esses erros, teria uma disputa até a última corrida? Ou até quando o Leclerc levaria a disputa? Ou até mesmo se Leclerc poderia ter sido campeão de forma antecipada? Então, algumas contas chegamos à conclusão que Leclerc perdeu 110 pontos por erros próprios ou de sua equipe. Ao fim do campeonato, a diferença foi de 146 pontos. Então, em termos de título, seria muito complicado para Leclerc com um desempenho do carro bem defasado na segunda metade do campeonato, e percebe-se que a grande maioria de perda de pontos foi por erros na primeira metade. Após as férias, o carro perdeu muito desempenho, claramente o ânimo do piloto e da equipe não eram os mesmos se caso não tivesse acontecido esses erros. Então é difícil falar de forma acertada, porém matematicamente falando, o título não aconteceria de qualquer maneira. E a falta de motivação também interrompeu o desenvolvimento do carro, que ficou focado para 2023. É importante citar também que etapas em que os erros aconteceram quando Leclerc estava à frente de Verstappen, o piloto holandês não somaria tantos pontos quanto somou, e isso também deve entrar na conta. Portanto, Leclerc estava à frente de seu rival em Espanha, Mônaco e França, totalizando 17 pontos a mais aí para Verstappen. Deve ser levado em conta que foram desconsiderados os melhores tempos de volta e erros em qualify ou por troca de componentes de motor, uma vez que esses itens são imprevisíveis e praticamente impossíveis de serem incluídos de forma exata em uma conta matemática. Totalizando, foram 3 erros de Leclerc, 2 erros de Sainz e 9 erros de equipe, entre estratégias e confiabilidade. Esquecemos algum erro? Fique à vontade de comentar aí embaixo. E é um exercício de si, ok? Antes de sair criticando a gente,
Mas comenta aí o que você acha. Jamais poderíamos imaginar no começo do ano que Leclerc terminaria brigando mano a mano com Pérez e não com Verstappen. Porém foi o que aconteceu, a disputa de um vice-campeonato, né, de pilotos rolou até ali a última volta de Abu Dhabi. E como todo bom filme tem um plot twist no fim, esse vídeo não vai ser diferente, uma vez que Leclerc estava largando atrás de Pérez e terminou à frente graças a uma ótima estratégia da Ferrari. Bem irônico, não acham? Enfim, e para 2023, esse vice pode servir de motivação? O que esperar de Leclerc e da Ferrari? Rumores da saída de Binotto já... Mas antes de sair criticando Charles Leclerc, Carlos Sainz e outros, saibam que eles chegaram em lugares que está cada vez mais difícil. Está mais fácil ser astronauta do que um piloto. Duvida? Se liga nesse vídeo que está começando em 5 segundos. Te vejo lá.